Pai querido, de se conectar contigo. Que o Senhor faça assim acontecer, Pai querido, que esse momento seja um momento de muito proveito para todos nós, Pai. Que as nossas vozes, nossa palavra, nosso entendimento, nossa mente, nosso coração, todos eles, ó Pai, sejam direcionados pelo Teu Espírito, controlados pelo Espírito de Deus, ó Pai, a ponto de que, Senhor, nós não percamos nem um minuto, ó Pai, aqui, mas todo esse tempo consagrado ao Senhor seja proveitoso para nos exortar, para nos orientar, para nos consolar, meu Deus amado, e saímos daqui, Senhor, mais animados, com a nossa fé elevada, meu Pai querido, e mais próximo de Ti, Jesus. É o que pedimos em Teu nome. Receba, Senhor, pois Teu é toda honra, todo louvor e toda glória. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. Vamos cantar a música da nossa harpa cristã. Hoje vou pedir a Luciana para vir aqui cantar. Cara, Luciana, vem você hoje cantar um santo aqui. Vem. Quem vem, Leila? Você vem, Leila? Tá, então vamos lá. Vamos cantar o hino 186. Glória a Jesus. Hino 186 da nossa harpa. Vamos lá. Glória a Deus. Podemos ir? Vamos embora. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus, e nos quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as homens do pecador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao final esta missa, combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos cantar o hino de número 116. 116. 116 é Ré maior. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terra voz ouvi, meu Jesus me libertou com seu amor.
poder do pecado, nos livrou do poder de Satanás e nos colocou no lugar seguro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, irmãos, ler a Bíblia, a palavra de Deus, que está em Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 33. Marcos, capítulo 9, versículo de número 33. Glória a Deus, hein? Quando procuram, justificamos a ausência do pastor Paulo, pastor Carlos, né? Que ele está viajando, lá em Patinga, né? Ele precisou dar uma chegada lá e lá está, né? Assim eu espero que tenha ido em paz, né? Que esteja lá em paz. Estrada perigosa, né? 381, um perigo tremendo, né? Toda vez que vai viajar para essa hora já fica afetado. Vamos lá. Marcos capítulo 9, versículo 33 em diante diz assim: chegando a Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhes: o que estáveis vós discutindo pelo caminho? Vamos repetir essa frase aqui. O que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho eles tinham disputado entre si quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e serve de todos. E lançando mão de um menino, colocou no meio deles e, tomando-o nos seus braços, disse: qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas àquele que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhes proibimos, porque ele não nos segue. Jesus, porém, lhe disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Portanto, quem não é contra mim, é por mim. Amém? Amém. Quem não é contra nós, é por nós. Amém? Deus abençoe, vamos orar. Alguém quer manifestar algum pedido de oração? Vamos tranquilos, Senhor. A tua graça nos basta, meu Pai. Nós estamos diante de Ti, aqui para compartilhar, discutir a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos ilumina, dá à nossa mente a claridade necessária, Senhor, para falar, para ouvir, para entender. Em Teu nome, Senhor, abençoe cada um, porque todos estamos dispostos diante de Ti. Amém. Graças a Deus. Irmãos, quero fazer menção de duas pessoas que estão nos visitando, não conheço ainda. Qual que é o nome do senhor? Leandro. Leandro. E de Leandro e Geraldo são daqui mesmo? É seu filho? Olha que legal, prazer conhecer, viu, Leandro? Deus abençoe. E ele é seu amigo? São amigos? Seja bem-vindo, viu? Deus abençoe em nome de Jesus. Que bom que vocês estão conosco aqui hoje. Hoje nós estamos no culto de ensinamento da palavra de Deus e vamos compartilhar a palavra. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui, Marcos capítulo 6, 53 em diante, ele vai fazer menção o Senhor Jesus repreendendo os seus discípulos, porque eles estavam conversando sobre um determinado assunto, e quando Jesus perguntou: por que vocês estavam conversando? Eles ficaram envergonhados de responder quem é que estava conversando. Geralmente, quando a gente sente determinada vergonha de nós mesmos, do assunto que a gente está conversando, é porque coisa boa não está acontecendo, não é verdade? Geralmente, quando a gente está numa roda de conversa, falando mal dos outros, aí os outros chegam, né? Os outros chegam e opa, o assunto chegou, muda de assunto, não é isso? Muda de assunto porque certamente não está fazendo, não é elogio, né? Certamente não é elogio. Porque quando é elogio, quando você está falando coisa boa, construtiva, que edifica, você até fala mais, para a pessoa ficar mais animada, mais feliz de ouvir. Mas quando você está falando não é coisa boa, você já muda de assunto, olha para o céu, olha para baixo, olha para o outro lado,
opa, fala de outra coisa, né? Porque não é legal. E aqui estavam os discípulos falando uma coisa que nem eles mesmos apreciavam o que estavam dizendo, né? E qual é o contexto desse assunto? Eles estavam dentro do contexto que nós lemos, Jesus perguntou para quem estava conversando, porque o que suscitou uma discussão? Porque eles tinham passado por uma situação em que eles se depararam com um endemoniado, um pai de um garoto, tem um menino que há muitos anos, esse menino ele era tomado por um espírito maligno, que hora que jogava no fogo, hora jogava na água, e ele espumava, e ele passava mal, e tudo, e todas as formas que ele tentou de fazer esse menino se livrar daquele mal, não conseguiu. Então esse pai desse menino passou pelos discípulos e pediu aos discípulos que ajudassem eles. Olha, vocês são discípulos de Jesus, eu peço a vocês que orem pelo meu filho, para que esse espírito maligno saia dele. Os discípulos oraram, suplicaram a Deus, fizeram menção do nome do Senhor ali, mas não obtiveram êxito em expulsar o espírito maligno que aquele menino tinha. O menino continuou com aquele mal, né? Então eles ficavam assim apreensivos, sem graça, ficaram envergonhados, né? Ficavam, por que a gente não conseguiu ter êxito nessa empreitada? Por que a gente não conseguiu? E encontraram com Jesus. E quando o pai de família encontrou com Jesus, falou: Jesus, Senhor, mestre, eu pedi aos seus discípulos que orassem pelo meu filho. Eles oraram, mas não aconteceu nada, tudo permaneceu como antes e tal. E Jesus repreendeu os discípulos: mas até quando eu vou estar com vocês? Até quando vocês, homens de pouca fé? Até quando eu vou ter que estar presente em vocês? Vocês não são capazes de fazer coisas simples? E repreendeu os seus discípulos. E ao repreender os discípulos, orou por aquele menino e repreendeu aquele mal. O menino voltou à sua estabilidade, voltou à sua normalidade. Obrigado, rapaz. Voltou à sua normalidade. E aí os discípulos foram embora para casa. Eles foram embora de caminho, vão embora. Todo mundo foi embora. A palavra não fala que Jesus fora junto, ou se ele foi mais longe, a mais distância. O certo dos discípulos se juntaram e perguntaram para Jesus: Jesus, por que a gente não conseguiu resolver esse problema? Por que a gente não conseguiu expulsar esse espírito maligno, esse demônio desse rapaz que estava sendo atormentado? Jesus respondeu a eles: é porque esta casta de demônio não sai senão com jejum e oração. Alguns males, irmãos, a gente resolve com oração. Algumas coisas resolve com a fé. É simples ato de fé, de você crer no Senhor, e algumas coisas se resolvem. Mas existem algumas coisas no mundo espiritual que demandam uma energia maior, né? Demanda uma energia maior. A gente tem que ter um pouquinho mais de ênfase, dar um pouco mais de sacrifício. Hoje mesmo eu estava conversando com um colega meu, a gente estava conversando, discutindo sobre relacionamento. O cara estava reclamando do seu casamento, o casamento está muito ruim, praguejando a mulher dele para cima de direito e tal, que mulher isso, mulher aquilo. Se qualquer pessoa me pergunta sobre casamento, não casa não, porque o casamento não presta, não sei o que. Eu falei, para mim, se qualquer pessoa perguntar sobre casamento, eu falo que casamento é uma bênção. Mas a sua visão é essa? Mas e tal, mas não tem jeito não, mulher não presta, não sei o que. Eu falei, olha, talvez não é a mulher que não presta, talvez é você que não está sabendo lidar com o seu relacionamento. Eu comecei a conversar com ele. Eu falei, só algumas situações extremas requerem medidas extremas. Vejamos, a gente está acostumado a ir num posto de gasolina. Quanto que a gente coloca um litro de gasolina? R$6 um litro de gasolina, né? Normalmente você vai e coloca R$6 de gasolina. Se você ir no posto ali e tiver R$7 o litro, você vai caminhar mais à frente, tem outro posto, você vai procurar um que seja R$6, você está dentro do padrão. Mas agora imagina se você estiver numa estrada lá no meio do mar, longe de sua casa, 500 quilômetros de distância, uma escuridão tremenda, um frio tremendo, um perigo de você ser assaltado, você sofrer algum tipo de dano, passa alguém por você, fiquei sem combustível, sem gasolina, fala, eu tenho aqui, mas eu te vendo por R$50 o litro. Você compraria ou não compraria? Você compraria, porque a vida é feita de negócios, a vida é negociação, e você precisa. A salvação não tem preço. Você paga o preço que precisar para a salvação, para você estar de novo numa situação de normalidade, para que você volte a pagar R$6, não é verdade? Você está lá perdido,
Você não sabe como se virar. Se a salvação apareceu para você e ela tem um preço, você vai pagar o preço da salvação. Aí você vem para o estado de normalidade. Agora você vai viver a tranquilidade. Agora sim, agora você vai fazer o que todo mundo faz normalmente. Mas naquele estado de necessidade, situações extremas requer medidas extremas. E muitas vezes, irmãos, diante da vida do mundo espiritual, a gente quer resolver situações de maneira simples. Basta uma simples oração, basta só chegar aqui, irmão, ora para mim, pastor. Aí só chega a colocar a mão na cabeça aqui e pronto. Num espaço de mágica, tudo se resolve. Não, irmãos. A palavra está falando assim que determinadas situações só se resolve com jejum e oração. Jejum e oração. E algumas pessoas entendem que esse jejum e oração é o pastor quem deve fazer. O pastor é quem deve colocar a mão no endemoniado e ele ser liberto, e a própria pessoa não tem interesse. Quantas pessoas, irmãos, nós pregamos a palavra de Deus para elas? Quantas pessoas nós ministramos a palavra de Deus para elas? Quantas pessoas já passaram por esse templo, vieram até aqui à frente, foram colocadas as mãos nas suas cabeças e eles manifestaram os endemoniados, mas voltaram novamente para a sua vida normal. Qual que é a vida normal? Para a mesma grama de pecados, longe de Deus, afastado da santificação. Não se preocupe em orar, não se preocupe em vir buscar a palavra de Deus, ouvir a pregação da palavra, orar, jejuar, consagrar a Deus, e aí volta ao seu estado de normalidade. A terra que foi limpa vai voltar a ser sujeira tudo novamente. Porque, irmãos, o nosso papel aqui é ajudar. O que é ajudar, irmão? O que significa ajudar? Ajudar é auxiliar, né? Ajudar é auxiliar, se todo mundo concorda? Se eu chego na casa de qualquer um dos irmãos aqui, vamos pegar alguém como exemplo, que eu chego lá na casa da irmã Carmen, e ela está lá fazendo uma limpeza lá na sua casa, lá, limpando, lavando tudo, e eu chego, mas ela está limpando aí, está pesado, tá? Eu vou te ajudar, Aí eu pego a mangueira, né? Ela está lá com a mangueira, eu pego a vassoura e começo a ajudar ela a varrer e tudo. Aí o que a irmã Carmen faz? Ali está sujo, olha, vai aquele canto lá, ó. Ali, ó, arranca aquele mato lá, ó. Por um acaso eu estou ajudando, ela transferiu a responsabilidade dela para mim, e ela, ó. Irmãos, a Bíblia fala que cada um deve levar a sua própria cruz, a sua própria carga. Mas mesmo cada um devendo levar a sua própria cruz, levar a sua própria carga, é obrigação também de cada um de nós ajudar o outro a levar a sua carga. Mas ajudar não é assumir a responsabilidade do outro. É colocar junto, o ombro junto com o outro. A responsabilidade continua sendo dele. Se a irmã Carmen está lá limpando e lavando e eu proponho ajudar, a responsabilidade é dela. Se eu retirar, ela continua com a responsabilidade. Continua a fazer. E muitas vezes, irmãos, aqui, tanto eu falo aqui porque nós estamos aqui, mas em qualquer lugar nesse mundo, quantas pessoas vão transferindo as suas responsabilidades. Ora para mim, pastor. Ora para mim, pastor. Eu gosto daquele pastor que ele é de muita oração. Eu gosto daquele pastor porque aquele pastor consagra muito e tal. E aí joga tudo no ombro dele. E a pessoa fica assim, ó, sombra e água fresca, pezinho para cima, esperando as coisas acontecerem. E as suas vidas vai, ó, girando, e não sai do lugar. Porque a palavra de Deus fala que existe caças de demônio que só sai com jejum e oração. Segundo as Crônicas, né? Segundo as Crônicas, capítulo 7, 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Quem é esse povo que chama pelo nome? Me buscar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu então ouvirei do céu, sararei a sua terra, né? Glória a Deus por isso, porque uma palavra de Deus de promessa, Deus intervir naquele que tem sinceridade e que busca a Deus. Então a gente tem que buscar. E aqueles discípulos estavam ali porque eles tinham a companhia de Jesus, eles descansaram. Jesus orava, subia ao monte da oliveira e os discípulos ficavam lá embaixo dormindo. Ele ia lá chorar, clamar a Deus, Pai, tem misericórdia de mim e tal. Os discípulos ficavam lá dormindo, porque estavam descansando. Porque não, Jesus já era, né, suficiente, mas não faziam a sua própria parte, não fazia a sua própria obrigação.
e a obrigação individual de cada um buscar a Deus, consagrar a Deus, aproximar-se de Deus, abrigar-se debaixo das asas de Deus, fortalecer-se na graça do Senhor, encher-se do Espírito Santo para enfrentar a adversidade. E quando eles foram questionar a Jesus, por que a gente não conseguiu? Porque essa caça de demônios só sai com jejum e oração. Então Jesus demonstrou para eles, deu a lição para eles, resolveu aquele problema naquele momento e se afastou. E ao se afastar, aqueles discípulos então começam a discutir entre eles. Começa a bater o papo, a conversar entre eles. Eu imagino o Pedro falando para o João falando para o Tomé falando para o Filipe, um falando pelo outro. Mas quem que é o maior no meio da gente? Quem é que deveria assumir essa responsabilidade? Quem é que o papai gosta mais? Quem que é aquele que tem mais prestígio menor? E tal. É eu não, fulano, ciclano. Irmãos, até hoje parece que essa situação que aconteceu com os discípulos, discutindo entre eles, qual é o maior, mas quem é aquele que deveria ter sobressair sobre os demais? Quem é aquele que deveria ser chamado de líder? Quem é aquele que deveria receber maior prestígio? Mas as pessoas são tomadas de orgulho, de soberba, de querer ser o maior, de querer aparecer. E Jesus intervém naquela conversa. Eu imagino que Jesus já tinha ouvido essa conversa, mas fez de bobo para ver qual é a intenção do coração deles. Então quando Jesus aproxima e faz a pergunta para eles, faz: o que é que vocês estavam discutindo no meio do caminho? Que assunto é esse que estavam conversando? Que assunto é esse? Aquela resposta deu um nó na garganta, né? Aquela pergunta deu um nó na garganta todas as vezes. Agora, o que a gente fala? Mas Jesus sabia que eles estavam ali discutindo sobre quem era o maior, discutindo a sua soberba, a seu orgulho, dentro de um contexto em que eles acabaram de passar uma vergonha tremenda. Todos fracassaram na missão e estavam preocupados em saber quem era o maior. Ô, irmãos, até hoje nós sofremos esse tipo de situação no meio do povo de Deus, uma preocupação de querer saber quem é o maior. Há tanta dificuldade na igreja. Quantas vezes nós, como pastor da igreja, já tivemos que dentro dessa linha ter que ficar discutindo com determinados irmãos, tentando alinhar com determinados irmãos. Não, mas porque o fulano não me respeita. Porque fulano está querendo ser maior. Quem é o primeiro dirigente sou eu, a primeira dirigente sou eu, primeiro isso sou eu, e não sei o quê. Quantas vezes já vimos, irmão, na igreja, pessoas que tocam, tocadores discutindo quem é que deveria assumir, quem é o líder dos tocadores, quem toca melhor, é porque eu tenho que tocar, porque eu sei instrumento, eu sei isso, eu sou mais velho aqui, sou mais velho do outro. E essa discussão atrapalha o rendimento da igreja. Enquanto fica perdendo tempo procurando saber quem é o maior, a igreja fica sem ter o seu servidor, sem ter o servo que está trabalhando para que a igreja do Senhor realmente funcione. E Jesus sabia da intenção do coração deles e quis ouvir a resposta, mas nenhum deles foi capaz de dar a resposta. Então Jesus pega uma criança e coloca no meio deles e fala que, olha, é o seguinte: se alguém quer ser do reino de Deus o maior, a lógica no reino de Deus, ela é inversa. A lógica no reino de Deus é inversa. Quem quer ser o primeiro deve ser o último. E quem quer ser o maior deve ser o menor. E quem quer ser servido, primeiro tem que servir. A lógica no reino de Deus é inversa à lógica do mundo. No mundo nós corremos para ser maior. No mundo a gente corre para ter o melhor emprego, para ser o diretor da empresa, o superintendente não sei de onde, o dirigente daqui, no meio da igreja, não sei da igreja. É tanta discussão. Antes a gente tinha pastor e tinha o diácono. Hoje já é uma briga que não parece que ser pastor e diácono não serve mais, tem que ser bispo, a bispo não serve mais, tem que ser apóstolo. Daqui a pouco eles vão querer colocar aí na frente da igreja, vai se chamar ungido, querubim, serafim, sei lá mais o que, porque já não dá mais. Não tem nomenclatura para colocar o camarada lá no alto, mas não, porque a humildade desceu lá para baixo e a soberba está lá no alto. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer o quê? Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte. Porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. E isso não é muito
muito difícil de ver, não. Com esse tempo de internet aí, a gente tem visto muito disso. Muitas pessoas que se intitularam pastores, muitas pessoas que faziam parte de uma agregação religiosa, tinham submissão diante de um pastor, diante de uma liderança, de um grupo de liderança, rebelou-se contra a liderança. Ah não, Deus agora me mostrou meu ministério, Deus me mostrou meu ministério tal, e vai abrir a igreja de cá, abrir a igreja de lá, aí pega, e vai, eles mesmo pega e joga o óleo sobre a cabeça, porque Deus está me ungindo, e vai lá e abre. E aí a gente pega a internet e está vendo escândalo em cima de escândalo, escândalo em cima de escândalo, escândalo. Por quê? Porque a palavra de Deus fala: aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Presta bem atenção, porque a palavra fala assim: aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Aquele que a si mesmo se exalta, não é aquele que exalta o outro, porque exaltar o outro é necessário. Eu preciso elevar a autoestima daqueles que estão ao nosso lado. Irmão Daniel, tu é muito bom, tu toca bem, né? Reconhecer a minha pequenez diante dele. Olha, ele pega o violão dele, o cavaquinho dele, toca, e agora eu estou falando como exemplo, mas é verdade. Ele pega o cavaquinho dele, pega a guitarra ali, solta as músicas com uma beleza, né? A gente nem sabe, ele pega bem depois, toca bem. Estou aprendendo. Tal, né? Eu não sei fazer o que ele faz, eu não sei. Então me resta exaltá-lo. Me resta exaltar aquele que está diante de mim. Isso é responsabilidade nossa. Fazer com que aquele que está diante de nós cresça e que nós diminuamos. Agora a palavra de Deus fala assim: aquele que a si mesmo se humilha. O que é se humilhar? É você mesmo colocar-se abaixo. Ao invés de se exaltar, você mesmo se humilhar. Porque tem pessoas que falam assim, que a palavra de Deus fala assim, que os humilhados serão, e a palavra de Deus fala isso, irmão? Que os humilhados serão exaltados? Sim ou não? Mentira, não fala. A palavra de Deus fala que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não é os humilhados, porque tem muitas pessoas que intrometem na vida dos outros, tem muitas pessoas que entram onde não convém, infiltram onde não é o seu lugar, se assenta onde não deve se assentar, e aí ele é humilhado. Intromete na vida dos outros, fala coisas que não convém, que não entende, começa a discutir assunto que não é da sua alçada, e aí ele é humilhado. E ele fala assim: aquele que é humilhado será exaltado. Não, vai ficar humilhado mesmo. Vai ficar humilhado mesmo, porque está intrometendo naquilo que não é seu, que não convém. Mas a Bíblia fala: aquele que a si mesmo se humilha, que coloca na sua posição. Olha, mesmo que eu saiba, mesmo que eu entenda. Olha, eu vou pegar um exemplo. Eu, por exemplo, eu nado muito mal. Eu nado muito mal, não sei nadar não. O pouco que eu sei nadar é o suficiente só para, digamos assim, para salvar a minha vida. Sobreviver numa situação de dificuldade. Só para isso. Eu não vou chegar sem nadar. Então, todo mundo pergunta: mas sabe nadar? Sei não. Não sei não. Não sei não, porque para eu falar que eu sei nadar, eu pelo menos, no mínimo, eu tenho que saber ensinar alguém. Porque eu sei, quem sabe tem potencial para ensinar. Se eu não sei nem para mim direito, como é que eu vou ensinar alguém? Então é melhor dizer que não sei. Alguns assuntos relacionados, embora eu esteja aqui na condição de pastor, às vezes as pessoas entendem: ah, ele é pastor, sabe tudo. Aí faz uma pergunta: ah, você sabe? Não sei essa resposta. Não sei. A gente precisa entender as nossas limitações, a nossa pequenez, o nosso lugar no mundo. Não queira ser mais daquilo que Deus lhe deu de ser, não. Não queira aparecer mais do que Deus lhe fez aparecer. Não queira brilhar mais do que a luz que Deus te deu para brilhar. Fica na sua. E na hora que for necessário que você cresça, quem te fará crescer? O próprio Deus te fará crescer. E aqui estavam os discípulos discutindo: eu sou o maior, não sou eu, não sou eu, porque Deus me usou mais, porque aconteceu isso comigo, o Senhor falou mais comigo e tal, e procurando crescer e querer cada um ser mais do que o outro. Mas quando se depuseram diante de Jesus,
que se colocaram diante do Senhor, que Jesus foi argumentar a respeito daquilo que eles estavam conversando, a vergonha bateu nas suas caras. Irmãos, isso se aplica muito na nossa vida comum, na nossa vida moderna. Imagine, irmãos, quanto de nós queremos ser mais do que nós somos. Quantas pessoas querem ser grandes demais não sendo nada. Não sendo nada. Agora imagina se o Senhor faz a mesma pergunta individualmente para cada um de nós. O que você estava conversando pelo caminho? E nós diante do Senhor devemos passar vergonha. Deve passar vergonha. Algumas pessoas se intitulam homem de Deus, mas eu sou homem de Deus. Por quê? Porque eu coloquei a mão sobre o demoniado e o demoniado foi liberto. Eu sou homem de Deus e tal. O grande homem de Deus vai estar aqui porque Deus curou através de mim em tal lugar assim. E as pessoas fazem até propaganda, colocam até outdoor por aí. O grande homem de Deus vai estar lá. E as pessoas orgulhosamente se apresentam. Mas a palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo de número 7, que vai chegar o dia do juízo do Senhor, e muitos vão dizer: Senhor, Senhor, mas no teu nome nós não expulsamos demônios, mas no teu nome nós não fizemos maravilhas, mas no teu nome tantas coisas aconteceram. Mas o Senhor responderá: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Não vos conheço. Estranho, né? Imagina que você tenha feito tanta coisa em nome de Deus, mas Deus não te reconhece. Você utilizou o nome do Senhor de forma leviana, porque você usou o nome do Senhor, mas você não é do Senhor. Você usou a autoridade do nome do Senhor, mas não tem autoridade do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, vai dizer uma história lá, em que um certo homem mágico estava lá fazendo mágicas, e ele viu o apóstolo Paulo passando e fazendo milagres e maravilhas. E quando apresentou-se um homem endemoniado, aquele homem endemoniado apresentou-se aquele homem mágico que tinha visto visto Paulo fazendo milagres e maravilhas em nome de Jesus. Ele chega de endemoniado e fala assim: eu te expulso em nome de Jesus que Paulo prega. Aquele homem endemoniado, ele se incorporou ainda mais e respondeu para aquele moço: o Jesus a qual Paulo prega eu conheço, o Paulo também eu conheço, mas e você quem é? E a palavra do Senhor fala que aquele endemoniado caiu para cima daquele homem e arrebentou ele de porrada, porque estava usando levianamente o nome do Senhor. A autoridade no nome do Senhor existe, irmãos. Mas você precisa fazer jus à autoridade no nome do Senhor, porque Deus é santo, e se você tem para usar a autoridade no nome de Jesus, precisa santificar a sua vida. E é por isso que a palavra do Senhor fala assim, que essa caça de demônio não sai senão com jejum e oração. Porque jejum e oração é manifestação de santificação, de sacrifício diante de Deus. E todo crente precisa entender isso. O proveito da oração, o proveito da santificação, da santificação diante do Senhor, da consagração da sua vida diante do Senhor, para que assumamos a responsabilidade e a autoridade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus começa agora a falar de forma pedagógica com aqueles discípulos. Eles ficaram com vergonha das suas perguntas e respostas, das conversas que eles estavam tendo no meio deles. E Jesus começa de forma pedagógica a falar para eles: olha, chama então uma criança, traz a criança para o meio deles e mostra para eles a criança. Olha aqui, aquele que não for igual a uma criança não pode herdar o reino de Deus. Mas por que igual a uma criança? Porque uma criança é pura, porque uma criança é inocente, porque uma criança está pronta para aprender. Uma criança é como uma folha branca, que uma criança não chega falando eu sei tudo, mas me ensina. Me ensina. A criança tem a pureza da inocência.
A criança aceita a repreensão. A criança aceita o ensinamento. A criança aceita a proteção. A criança aceita a correção. E aquele que não se fizer como uma criança, não poderá ver o reino de Deus. Mais do que isso, aquele que não se fizer como uma criança, aí alguém vai entender, se aquele que não se fizer como uma criança faz meninice, né? Então faz gracinha. Uma criança não tem maturidade? Não. Uma criança realmente não tem maturidade. Realmente a criança faz gracinha. Mas a criança cresce. Né? Criança cresce. Criança amadurece. Porque tem pessoas que se fazem uma criança, mas fica criança a vida inteira, no sentido de ficar infantil a vida inteira. Não amadurece, não. Quando os crentes já são 5 anos, 10 anos, 20 anos de crente, mas não amadurece de jeito nenhum. Fica aqueles crentes pirracento, desobediente, infantil, não consegue compreender coisas simples. O apóstolo Paulo certa vez falou para a igreja de Coríntios: olha, gente, eu queria muito conversar com vocês assunto sério. Eu queria muito transmitir para vocês palavras maduras, palavras de edificação, mas até hoje eu estou precisando tratar vocês com leite. Leitinho, café com leite, mamadeira. Irmãos, é muito bonitinho uma criança. Uma criança começa a falar, igual eu lembro minha filha pequenininha, aí ela falava as palavrinhas tudo errado, né? Fica na memória da gente, é gostoso, né? Quando elas estão aprendendo a falar, meu garrobo, né? Minha filha ia falar do guarda-roupa dela, aí tá no meu garrobo, né? Aí ia falar, tá aí no sacolando, e papai, como acabaxi, né? E a gente ri até, acha muito engraçado, muito legal, né? A criança falando como criança, agindo como criança, é lindo. Mas agora imagina uma pessoa, um menino de 15 anos falando: pai, como acabaxi? Hã? Tem problema, verdade, tem problema. Pega a roupa, vou pegar a roupa, no garrobo. Um menino de 15 anos, 20 anos, é feio, não é, gente? É feio. Imagina você, agora tá vindo uma modinha aí, não sei se vocês já viram na internet aí, mas toda vez só que é tendência, não sei o que, mas é uma porcaria, parece um trem feito do demônio. Adultos agora usando bico, né? Adultos usando bico, chupeta. Não, porque é para acalmar, para não sei o que, mano, pelo amor de Deus. Até criança a gente corre logo para tirar a chupeta da criança, porque quer treinar, faz mal, estraga o dente, não sei mais o que, deixa mal o costume, né? Aí vem uns adultos aí, 30 anos, colocando chupeta na boca, porque, pelo amor de Deus, irmão, adulto fazendo coisa de criança é feio demais, né? E a gente está falando isso aqui de chupeta, irmão? A gente está falando de chupeta? A gente está falando de coisa espiritual. Adultos que não crescem, que não evoluem, que não têm maturidade, crente que não assume maturidade, que não tem postura de gente madura. Às vezes você fica falando a mesma coisa o tempo todo, às vezes repetindo, passando mão na cabeça, crente velho de guerra, às vezes tem 10 anos de crente, 20 anos, 30 anos de crente, e você fica passando mão na cabeça. Não pensa assim não, mano. Não, entende o outro, mano. Não sei o que, mano. Não vai embora não, porque é coisa boa, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. A gente precisa gastar a nossa energia com as pessoas que estão perdidas. A gente precisa gastar a nossa energia com pessoas que estão precisando de salvação, que estão perdidas no mundo do pecado, que estão lameadas, embaraçadas no nó de Satanás, e a gente fazendo isso aqui para tentar lutar e ganhar essas pessoas. E enquanto isso, tem crente velho em guerra, aí encroado, e você tem que ir lá: não faço não. Não sei o que, irmão. Você fica passando mão na cabeça de crente velho. Pelo amor de Deus, irmão, o apóstolo Paulo falou: não, eu estou tentando criar vocês, já querendo dar para vocês feijoada, e até hoje estão na madeira. Não desenvolveu, não cresceu, crente doente. A gente precisa, irmão, buscar maturidade. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer em 1 Pedro, capítulo número 2, versículo 1, fala assim: olha,
desejai afetuosamente o leite racional, não falsificado, que é a palavra de Deus, para que por ela vá crescendo. Irmãos, o peito da mamãe, a mamadeira que a mamãe dá, irmão, tem o objetivo de fazer a criança crescer para largar aquele trem. Não é para ficar a vida toda aqui lá, não. Imagina a criança de 5 anos pendurada no peito da mamãe. Não dá não, irmão. Mata a mamãe. Não dá certo, não. Se você vê coisa desse tipo aí, se você não fala para essa mãe, se você vê criança de 4 anos, 5 anos mamando no peito da mamãe, se você não tem coragem de falar, você no mínimo murmura. No mínimo. No mínimo murmura. Você fala, até hoje, não é possível que essa mãe não é no médico, no hospital, no psiquiatra, já. No mínimo você murmura. Porque não é normal. Não é normal. E às vezes a gente fica no meio da igreja tendo que tratar crente velho como se fosse criança. E a gente precisa crescer, irmãos, porque a partir do nosso crescimento, o resto vai crescendo junto. Mas quando a gente não cresce, em torno da gente as coisas também não crescem. Porque o crescimento da igreja passa por nós. Porque sabe por quê, irmão? A Bíblia fala assim que nós somos membros do corpo de Cristo. Não é isso? E cada um de nós, individualmente, somos os seus membros em particular. Então a metáfora do corpo inteiro e a metáfora da individualidade. Se nós todos fazemos um corpo, cabeça, ombro, membro, cabeça, braço, ombro, corpo, pés, pernas, todos nós somos isso. Individualmente, um é o dedinho, um é o braço, outro é o nariz, outro é a perna. Mas irmão, olha aqui atrás de vida, quando uma peça do corpo machuca. Olha aqui para eu, por exemplo, estou aqui mancando, você está vendo, né? Todo mundo sabe que eu estou mancando esses dias. Olha minha atrás de vida aqui, porque meu joelho machucou. A cabeça está boa, a boca está boa, o nariz está bom, o corpo todo bom, mas o joelho está aqui atrapalhando minha vida, me atrasando. Porque um pedacinho do corpo está ruim, atrasa o corpo inteiro. Atrapalha. Aí tem que ficar tomando remédio. Aí já gastando dinheiro com remédio para aliviar a dor, para ver se cura. Aí tem que fazer terapia, fisioterapia. Aí vou ter que ir no médico já, tem que não sei o quê, vou ter que fazer não sei o quê. Por conta do joelho. Será que seria mais fácil arrancar esse joelho fora? Não, né? Porque eu preciso dele, né? Porque senão eu vou ficar aleijado, aí pronto, acabou, veio, eu estou pior do que está. Então, irmãos, aí faz parte, irmão. Aí vocês pensam assim, não, já que o crente está dando trabalho, joga ele fora, dispensa da igreja. Não, irmão, faz parte, ele é membro do corpo. Se perder, dói. A gente luta para ganhar, e quando você perde, você acha que é fácil? Você acha que quando alguém sai pela porta ali e vai embora, vai com Deus, irmão? Vai com Deus? Não, irmão, dói no corpo. Dói no corpo perder, irmãos. Cada um daqueles que fala assim, eu estou indo embora, isso dói, irmãos, no corpo de Cristo. Isso é uma derrota para o reino do Senhor, irmãos. É um sacrifício para o corpo, e a gente não pode sentir satisfação, não. Não tem problema, não, vai embora, não. Tem problema sim, o corpo tem que estar aqui, mas ele tem que estar saudável. Tem que estar saudável. Nós temos que gastar nossa energia todinha para fazer retornar novamente a energia do corpo. A Bíblia vai falar sobre isso em Hebreus capítulo número 12. Vai dizer assim, retornai os joelhos desconjuntados, as ligas desconjuntadas, para que seja restaurado, para que o corpo volte a ter saúde. O corpo tem que ter saúde, porque o corpo com saúde, ele agora tem disposição, e a disposição, você tem disposição agora, você vai trabalhar, você vai fazer suas coisas, e vai render, e agora todo mundo ganha. Todo mundo ganha, porque enquanto a gente está travado, mais pessoas vão perdendo. Eu assim, muita coisa eu não posso fazer aqui, alguns dias não vim no culto, tinha umas visitas para fazer, não fiz. Lá em casa, minha mulher fica por conta de ficar me atendendo. A vida trava por conta de um corpo que está no mesmo corpo que está avacalhado, um monte de coisa. Lá no meu serviço hoje eu falei, pode arrumar um cantinho para mim, porque eu não posso trabalhar, não tenho que ficar quieto, não posso ficar andando. Já travou lá também.
Por conta de um membro está atrapalhado. Então, irmãos, a gente precisa buscar saúde. E saúde está em Cristo. A saúde, irmãos, da igreja está na consagração da igreja. A saúde da igreja está na oração. A saúde da igreja está na consagração. A saúde da igreja está no jejum. A saúde da igreja está na leitura da palavra. A saúde da igreja está no comportamento nosso, em estarmos ávidos em ter conexão com Cristo, em cultuar o Senhor, em ter comprometimento com a igreja, comprometimento com o trabalho, comprometimento com o reino de Deus. Isso traz saúde para o corpo da igreja. Mas quando o membro se recusa a fazer isso, é enfermidade para a igreja, é enfermidade. Porque toda hora tem, cadê fulano? A gente tem que ir na casa de fulano. Tem que ir na casa de fulano. A gente tem que visitar fulano. E a gente vai, tem que ir. Enquanto isso, eu poderia estar trabalhando em outras frentes. Né? Irmãos, vamos buscar saúde. Individualmente, o corpo sabe onde que está doente, mas individualmente o membro também sabe. Se você machuca o dedo sabe que está machucado, ele sente a dor primeiro, ele já apresenta os sintomas, as roxidões, enfim, já vai apresentando a mobilidade, o próprio membro já consegue identificar, o negócio está ruim aqui, e vamos buscar saúde. Nós precisamos disso. E o Senhor vai dizer, né? Fala para os seus discípulos, qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe não a mim, mas recebe aquele que me enviou. Né? Então faça assim. Com a simplicidade é como um menino. Com a simplicidade de um menino, mas com a responsabilidade de gente adulta. Jesus certa vez disse assim, uma palavra diferente, né? Com uma parábola diferente, uma metáfora diferente. Ele diz assim: seja simples como a pomba, mas prudente como... É a mesma palavra, mas uma metáfora diferente. Você seja simples, seja humilde. Não fica mostrando força e extravagância não, mas fique esperto. Fique esperto. A cobra é um bicho esperto, né? Ela já sente alguma ameaça, ela já se prepara, ela não fica bobo não. Já se prepara. E diz que a cobra ela não ataca, ela se defende. Ela se prepara. Se você sentir uma ameaça, se ela vê que vai estar sofrendo uma ameaça, ela vai atacar primeiro para você atacar. Então Jesus fala assim, seja simples como a pomba. O que é pomba? A gente pode entender como a pomba até a rolinha, né? A rolinha é o símbolo de coisa mansa, né? Quando alguém fala assim, o fulano é manso igual uma... Não é isso? O cara que é manso igual a pomba, olha. Você vê as pombas lá que é a Praça Rio Branco? Que é a praça da rodoviária? Os bichinhos mansos, você passa por essa aqui quietinho. Só cagando e fazendo sujeito, tudo, né? Hã? Tá lá. Aí, tá vendo? Quietinho, tá nem aí. Simples, a simplicidade dela ali, ó. Tranquilo. E tudo, né? Então, assim, eu falo assim, seja simples assim, ó. Seja tranquilo, seja manso. Aprender de mim que sou manso, humilde de coração. Mas também seja prudente igual a serpente. Não fica pagando de bobo, não. Fique esperto, ó. Cresce, evolui, tenha maturidade. Né? Então essa é a metáfora que o Senhor vai utilizar. E aqui o Senhor vai dizer aqui no versículo de número 38 diz assim: e João lhe respondeu dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual ele não nos segue, e nós o proibimos porque ele não nos segue. O Pedro viu, né? Pedro sempre é mais animado, né? Pedro sempre mais animado. Aqui era o João, não o Pedro, não o João. O João que respondeu, mestre, tinha um moço ali, o pessoal ali que estava lá, ó, trabalhando no reino dos céus. Estava lá expulsando demônio, fazendo um monte de coisa lá em teu nome. Nós proibimos ele de fazer isso. Nós não permitimos ele expulsar. Mandamos ele parar. Mas por que você fez isso? Não, porque ele não faz parte do nosso grupo.
Não basta o nosso grupo, não. Ele não é nosso. Por que está usando nosso nome? Jesus repreendeu. Deixa ele. Deixa ele, porque quem não é por nós é contra nós, mas quem é por nós não tem como ser contra nós. Isso aqui mostra, irmãos, da questão da gente às vezes fazer grupinho. A gente fazer grupinho. A gente achar que tem a hegemonia do poder de Deus. A gente achar que nós somos o único grupo desse mundo que conheceu a Cristo. A gente achar que é o único que vai para o céu. O único que tem o poder da palavra. O único que tem o poder de Deus. E só nós podemos. Irmãos, lá no céu não vai ter plaquinha não. Não sei se vocês vão chegar lá, que você identificar lá na Assembleia, lá, cheguei lá, fica aquele cantinho ali, ó. Ou no meio, porque às vezes a soberba é tão grande que o cantinho vai servir. Não, que isso? A Assembleia de Deus lá no cantinho. Não, Jesus, está errado. Nós temos que ficar no meio, mais próximo do trono. Nosso lugar é mais próximo do trono do Senhor. Assim, bem de frente. Ou então no lado direito. Não é? Uma certa vez, teve uma mulher que chegou e falou com Jesus: Jesus, deixa eu falar uma coisa. Não leva a mão, não arruma um lugarzinho lá no céu lá, para os meus filhos. Um para sentar à sua direita lá. Arruma um lugar lá para ir lá, para sentar à minha direita lá e tal. Porque meu filho é especial. Jesus olhou para ela e falou assim: ele pode pelo menos tomar o mesmo cálice que eu estou tomando? Pode passar pelo que eu estou passando? Não dá, não. Então não compete vocês falar esse tipo de coisa, não. Né? Então às vezes a gente está querendo um bom lugar, mas não está querendo pagar o preço do lugar, não. Não está querendo pagar o preço do lugar, está querendo só achar o lugar. Né? Algumas pessoas aí têm inveja dos pessoal aí que é rico aí, ó. Ah, fulano ganha tanto. Não, a casa do fulano, o carro do fulano, e não sei o que, mas não tem vontade de pagar o preço que o fulano pagou para chegar lá, não. Né? Não quer saber do caminho que ela percorreu para chegar lá, não. Só quer chegar lá, mas não quer percorrer o caminho. Isso chama inveja, irmão. E os invejosos não herdarão no reino de Deus, não. Não herdarão, não. Então Jesus vem cá e fala aqui, ó. Ô João, você e a turma toda aí, ó. Deixa eles. Se está falando em nosso nome, deixa. Está pregando em meu nome, deixa pregar. O apóstolo Paulo vai dizer em uma das suas epístolas, parece que é Timóteo, vai falar assim: quem importa que prega o evangelho a tempo e a fora do tempo, por amor ou sem amor, por dinheiro ou sem dinheiro, que prega o evangelho. Na verdade, alguns têm feito até negócio com a palavra, mas o apóstolo Paulo fala que prega, que seja até por negócio, mas que pregue a palavra, vai pregando. Certamente que Deus vai trazer todos os juízos, mas a palavra de Deus precisa ser pregada. A palavra de Deus precisa ser pregada, porque as pessoas precisam conhecer a palavra de Deus para o juízo de Deus. E uma certa vez, Jesus disse, vou repetir já de segundo dia aqui, vou repetir. Jesus diz assim: se os homens calarem, as pedras clamarão. O evangelho precisa ser pregado. E se o evangelho não for pregado por aquele que tem que pregar, as pedras clamarão. É o que a palavra de Deus fala. Agora imagina, presta bem atenção. Eu disse isso aqui, vou repetir. Quem estava aqui ouviu, desconsidera, ou pensa de novo. Né? Imagina você. Você está numa situação, muito de gente precisando ouvir a pregação da palavra. E você está ali. E diante de você, perto de você, tem um monte de pedras. Tem um monte de pedras. De repente você ouve atrás de você as pedras gritando: Jesus salva! Atrás de você tem umas pedras pregando: Jesus liberta! Atrás de você tem umas pedras pregando: Jesus cura! Jesus voltará! Irmão, Robinho, o que você acha disso, Robinho? Bom ou não? É bom ou não? É bom? Hã? O que você acha, Alves? É bom ou não? Você chegar e ouvir umas pedras gritando atrás de você: Jesus cura! O que você acha? Hã? Medo? É bom, eu corro muito. Você corre? O que mais? Alguns vão achar: não, estou louco, ouvindo pedra falando. Que isso? Mas Jesus diz assim: se os homens calarem, as pedras clamarão. Agora imagina a vergonha sua. Imagina a sua vergonha, em que
Você está aqui, de repente você ouve uma pedra gritando ali, gritando e pregando. Que é isso, Pedro pregando? Eu estou louco, não. Aí a pedra fala, não, porque era para você pregar. Como você não pregou esse calor, eu estou pregando, porque a palavra do Senhor diz que se os homens não pregar, as pedras vão pregar. Mas as pedras não foi feitas para pregar. Nós vamos. Né? Algumas pessoas falam assim, mas Jesus usa até a mula. Onde que Jesus usou a mula? Onde que a palavra de Deus fala que usou a mula? Onde que fala? Você sabe? Ninguém sabe? Sabe, gente? Números lá na história de Balaão, Deus usou a mula lá, ó. Tá lá, depois vocês vêem lá. Números lá, capítulo de número 22, eu acho, né? Está por ali no capítulo 22. Deus usou a mula para falar. Mas espera aí, você não acha estranho falar mula, não? Hã? Esquisito, né? Deus falar com mula? Tantos homens que Deus pegou e falou com eles, apareceu o anjo do céu e falou para a pessoa, passou, o Senhor falou com ele pessoalmente, outro o Senhor, né, deu ele manifestação pelo sonho, por revelação, aí o outro vai usar a mula, porque não está pronto para ouvir a voz do Senhor de forma direta. Precisa ouvir a mula? Que vergonha, né? Que vergonha. Deus pode usar a mula, mas não é vergonha Deus usar a mula. Não é melhor usar os seus profetas? Pois então, irmãos, que Deus use. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão, para nós termos o nosso posicionamento diante do Senhor, tomarmos a nossa posição de servo, tomar a nossa posição de atitude diante do Senhor e falar: eis aqui, Senhor, usa-me a mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E enquanto nós não falamos, irmãos, ali estavam os discípulos às vezes calados, com medo, sem falar nada, amedrontados, acovardados, e tinha outros encorajados pregando e falando: olha, Jesus cura, Jesus liberta, sai demônio em nome de Jesus, sai Satanás em nome de Jesus e tal. Outras pessoas pregando, e enquanto isso estava lá os discípulos de Jesus criticando. Olha lá eles aqui, usando o nome de Jesus. Vamos parar. Irmãos, quantas vezes nós fazemos isso, hein? Nós gastamos o nosso tempo, que nós deveríamos estar trabalhando para o reino do céu, pregando a palavra de Deus, trabalhando para o crescimento do reino de Deus. A gente fica aqui criticando a igreja do fulano, criticando a igreja do outro, a igreja lá que tem isso, a igreja que tem aquilo. A gente gastando tempo criticando a igreja dos outros, em vez de trabalhar para Jesus. E o Senhor falando aqui: deixa eles, porque aquele que não é contra nós é por nós. Ninguém vai acabar de falar de mim e depois vai se posicionar contra mim. Pode deixar falar, deixa falar. Irmãos, então vamos deixar que cada um faça o seu trabalho conforme o Senhor chamou. Deixe que cada um execute a sua obra conforme Deus chamou. Deixe que cada um faça conforme chamada a sua vocação. E se tem alguém errado, se tem alguém que está fora da curva, não está na conformidade como deveria ser, irmão, vamos cuidar da nossa casa e deixa Deus cuidar do que está para lá. Deixa Deus cuidar do que está para lá. E deixa a gente cuidar daquilo que é nosso. Vamos cuidar um do outro, dar atenção para o outro, dar o nosso ombro para o outro. Vamos colocar nosso ombro para dar carne um do outro, dar o nosso respeito com o outro, dar o nosso perdão para o outro, dar o nosso sorriso para o outro, dar a nossa alegria para o